como revisar todos os tópicos da PMPA nessa reta final. Falta aí menos de 2 semanas para a data da prova. Se liga no vídeo, porque eu vou te dizer o passo a passo de como fazer essa revisão. Bora! Fala concurseiro, fala concurseira, espero que você esteja estudando e chegamos na reta final desse concurso da PMPA. Falta menos de 2 semanas para a data da prova e eu estava pensando o que é que eu podia fazer por você que está me seguindo aqui e vai prestar esse concurso da PMPA. Eu estava pensando e eu podia chegar aqui e gravar para vocês um vídeo comum, né? Faça questões, veja revisões, resumex, mapa mental, não veja videoaula. Isso seria um vídeo comum. Só que a minha intenção é fazer mais que um vídeo comum. E é por isso que eu estou trazendo para vocês esse passo a passo de reta final. Vai ser uma semana passo a passo para você executar o que eu deixar na planilha para você. Aí você vai me questionar, se eu estudar uma semana eu vou ser aprovado? Não, isso aqui não é milagre, entendeu? Então eu preciso que você venha em uma pegada estudando, né? Que você pelo menos tenha batido o edital, tenha feito revisões. Aqui é uma estratégia de uma semana e meia, para você conseguir bater todo o edital em pouco tempo. Pessoal, é quase impossível, vocês sabem, bater o edital em uma semana. Precisa ir pelo menos em um mês, 45 dias, né? Aqui é uma estratégia de reta final, para você não errar questões bestas no dia da tua prova. E eu não posso esquecer de pedir para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, porque assim o YouTube entende que você está curtindo os meus conteúdos e continua te enviando. E também porque essa mentoria aqui, ela vai valer o teu like e a tua inscrição aqui no canal. Pessoal, eu vou resumir antes de mostrar para vocês a tela do cronograma que eu separei de uma semana. Então eu vou resumir o que seria esse método. É o seguinte, tem muita gente por aí que fala que seria mais interessante você estudar por questões. Eu já acho que estudar por questões é algo mais para a reta final, tá? Então não adianta, ao meu ver, na minha opinião, já fui aprovada em alguns concursos públicos e também já fui reprovada. Ao meu ver, não é interessante você começar estudando por questões. Por isso que eu sempre oriento ao quê? Primeiro você vê a teoria, veja resumo e depois você faz as questões. Porque eu acredito que você começar por questões, você vai queimar muito cartucho, tá? Assim, o primeiro contato que você tem com uma questão nunca é o mesmo do segundo contato. Porque o segundo contato, você já tem mais ou menos uma noção do que seria a resposta. Tá? Então acaba que você queima muito cartucho, queima muitas questões, né? E óbvio que as questões são limitadas, né? Não existe questão ilimitada para um concurso público, né? Pode até, português tem mais que, muito mais, quase ilimitados, mas referente pelo menos matérias específicas, são questões limitadas, principalmente da banca do concurso público, né? Que no caso é a Sebrasp. Mas voltando aqui ao assunto, eu separei para vocês um método de questões, tá? Só que muito mais do que falar para vocês resolver questões, eu vou dizer como é que você tem que resolver essas questões, esse compilado de questões agora nessa reta final. Foi isso que eu fiz para ser aprovada em segundo lugar aqui no meu estado do Ceará, né? Foi aprovada para o cargo de oficial em segundo lugar, beleza? E foi exatamente essa estratégia que eu utilizei de reta final. Então, chega de enrolação, eu vou mudar aqui a tela para vocês acompanharem o cronograma comigo. Tá aqui na tela. Quando vocês clicarem para baixar esse material, que o download vai ser gratuito, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, vai vir esse PDF aqui. Tá? Esse PDF era se você tivesse visto esse vídeo, essa mentoria, 3 semanas antes da prova, porque eu já soltei uma mentoria do que você teria que revisar, né? Os pontos que a banca mais cobra. Então, hoje não é esse o foco do vídeo. O foco do vídeo vai ser na semana 3, tá? Que no caso seria uma semana antes da prova. Vou colocar aqui para vocês. Pronto, é aqui que eu quero focar, na última semana, na semana antes da prova. O que é que eu gosto de indicar para quem eu mentoro, né, a ser aprovado em concurso público? É o seguinte, na semana que antecede a data da tua prova, é interessante sim que você faça só questões, tá? Só que você não vai fazer questões aí à moda caralho, né? Não é assim. Eu quero que você faça questões de um modo inteligente, de um modo estratégico. Então, o que é que eu oriento? Você, ao invés de ir lá no Que Concurso, de ir lá no Gran Questões e separar 30 questões de português, 30 questões de constitucional, não é isso que eu quero. O que é que eu quero que você faça? Eu acredito que você já tem aí vários simulados que você já fez. Caso você não tenha, eu vou estar deixando
na descrição do vídeo um pacote com 6 simulados, tá? Gabaritados, para quem tiver interesse para esse concurso da PMPA, caso você ainda não tenha simulados, né? É o seguinte, eu vou querer que você faça assim. Eu separei aqui na segunda-feira 30 questões de português. Então, ao invés de você pegar 30 questões de português isolada, eu quero que você pegue 10 questões de um simulado, mais 10 questões de outro simulado, mais 10 questões de outro simulado. Ah, Nádia, mas por quê? Qual é o intuito disso? O que é que tem a ver? É porque, pessoal, esse é o ponto-chave do que eu quero dizer para vocês. Um simulado, o intuito de um simulado é ele cobrar todos os tópicos que está no edital, certo? É esse o intuito. Então, a gente vai conseguir bater todo o edital em uma semana e pouquinho. Você vendo as questões do simulado. Então, você vai conseguir bater esse edital em uma semana por questões, tá? Essa é a intenção. Só que não só por questões, por revisão também. Então, você vai fazer o que eu te disse. Pega 30 questões do simulado de português e vai fazer ali 1h30 na segunda-feira. Aí eu quero que você faça dessa forma. Você vai separar as 30 questões e você vai começar a fazer a primeira questão, certo? Fez a questão de boa, não sentiu nenhuma dúvida, você já pula para a segunda. Se na segunda questão você ficar com dúvida, mas acertar, ainda assim eu quero que você dê uma pausa na resolução das questões e vá para o material de revisão. Aí tem que ser um materialzinho bem resumido, tá? Então, bem objetivo, que é para você bater o olho, ver o que é que você errou e já voltar para a terceira questão. Errou a terceira questão, vai para o material de revisão, tá? Então, a intenção é que você revise todos os pontos, todos os itens das questões, que é para você poder bater o edital. Então, digamos que a primeira questão simulada é crase, a segunda é transitividade verbal, a terceira é morfologia, a quarta é sujeito. Então, você vai conseguir bater o edital. Tá entendendo? Tá conseguindo captar o que eu tô querendo te passar? A intenção aqui é você dar um baile, é você dar uma volta no teu edital bem rápida. É óbvio que você não vai conseguir aprofundar em nenhum tópico, nenhum conteúdo, né? Aqui é para você pegar algumas questões que você esqueceria, que você ficou com dúvida, porque não tem como, eu sou concurseira também, e eu sei que não tem como a gente saber de tudo, tá? Não tem como. Você vai chegar no dia da tua prova, né? E você vai ver que vão ter questões que você não vai saber responder, que você nunca viu na tua vida, e vão ter aquelas questões que você vai ficar com dúvida, certo? Isso é certeza, pessoal. Poucas são as questões que a gente tem certeza que a resposta é correta. Então, poucas são essas questões. A maioria das questões a gente fica com dúvida. E você tem que ter esse feeling de marcar o item correto. O item, e você ficou com dúvida, normalmente, provas múltiplas escolhas, a gente fica com dúvida entre duas, né? Então, você vai ter que ter esse feeling de marcar o item correto. E você vai adquirir esse feeling resolvendo questões e vendo os materiais de resumo, tá? Então, essa é a minha orientação que eu deixo para vocês agora nessa reta final. Eu sei que tá faltando mais ou menos uma semana e pouquinho para a data da tua prova. Não é essa reta final que eu tô te passando que vai te fazer ser aprovado, obviamente. Você tem que ter um estudo antes, né? Você tem que ter baixado o edital, tem que ter feito revisões, tem que ter feito questões, tem que ter feito simulados, né? Aqui, pessoal, é um tchan, tá? Digamos que com essa estratégia que eu tô te passando, você vai conseguir ali 10 questões a mais, 15 questões a mais que você erraria simplesmente porque você não viu o conteúdo naquela semana, né? A gente tem a memória de curto prazo e tem a memória de longo prazo. Então, a gente precisa armazenar muitas coisas na memória de curto prazo. Por isso que é interessante você conseguir bater o edital rapidamente nessa última semana. Se essa mentoria te ajudou, deixa o like, deixa lá nos comentários se você curtiu o vídeo. Tá? A minha intenção aqui é que você seja aprovado nesse concurso. Eu tinha soltado uma mentoria para você bater o edital. Soltei uma mentoria de 3 semanas, que inclusive já estava incluso, né? Só que eu não aprofundei tanto essa técnica. E também estou soltando essa mentoria agora de uma semana e meia. Eu tenho certeza que quem executar vai sentir total diferença no dia da prova. Daí você volta e deixa aqui nos comentários se essa mentoria te ajudou, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima.